boa tarde. Chega mais, está começando o Globo Esporte dessa quinta-feira. Então, vamos aos destaques do dia. Ontem, o Flamengo goleou a Chapecoense fora de casa. E quem brilhou foi esse cara aqui, ó, Pedro. O Vasco, pela Sul-Americana, empatou fora de casa, lá na Colômbia, 2-2, com gol no finalzinho do Spinelli. Já o Botafogo joga hoje. Tem partida no estádio Newton Santos contra o Vitória. Partida adiada do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar o clima no jogo, em dia de estádio, né? No estádio, em dia de jogo, como é. Agora, para terminar, também vamos mostrar aqui, ó, Gabriel Peck. Na primeira partida dele pelo Cruzeiro, ele se lesionou. Agora, o Vasco jogou ontem pela segunda fase da Sul-Americana e arrancou um empate com o Independiente Medellín lá na Colômbia. Os erros fazem parte do futebol. Se fazem, Pedro Emanuel. E se tem uma torcida que sabe disso, infelizmente, é a do Vasco. Numa roubada de bola, num erro bobo do Vasco. Fazem parte, mas vamos combinar? Precisa errar tanto? Nós queremos minimizá-los, mas o momento emocional da equipa também não nos ajuda. O Vasco começou bem contra o Independiente Medellín. Nesse lance aí, o Andrés Gomes fez o que quis com o marcador. Deixou o coitado no chão. Depois foi pra cima, passou pro Nuno Moreira, recebeu de volta. Só faltou caprichar na finalização. O Nuno, aliás, quase fez um golaço. 35 minutos de domínio do Vasco. E depois, novamente, aquilo que toda a gente fala, no erro. O Mita deu o bote lá no meio-campo e abriu um clarão na defesa do Vasco. O Independiente Medellín aproveitou o espaço e o Ione Gonçalves passou para o Montanho, 1-0. Detalhe que foi o próprio Montanho que ganhou do Pumita lá no início da jogada e acabou aparecendo livre na área para fazer o gol. Os erros fazem parte do futebol. Sorte que os outros erram também. O cuiabano cruzou e o Varela fez contra. Primeiro gol do Vasco com o Pedro Emanuel no comando. Foi bonito? Não foi, mas tá valendo. O problema é que o Vasco vacilou de novo. Bola em profundidade e o PH até conseguiu bloquear o primeiro chute. Mas ela sobrou pro Montanho e o Cuesta mandou pra dentro. Segundo gol contra dele no ano. Já tinha feito um parecido contra o Mirassol. Mas repara no início do lance. O Medellín ataca com 5 jogadores e só 5 do Vasco acompanham. Cadê o resto do time, minha gente? Assim fica difícil. O erro faz parte do futebol, mas não podemos. Temos que ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos a nossa baliza, principalmente nos últimos minutos de cada parte. O Vasco não se entregou, correu atrás do empate. E conseguiu depois desse bolão do Robert Renan pro cuiabano, que deixou o Spinelli na boa para finalizar. 2-2. E quarta que vem tem a decisão da vaga em São Januário. Com a esperança de que finalmente o erro deixe de fazer parte. Mas sabemos que temos mais 90 minutos para poder decidir, junto da nossa torcida, e acredito que vamos ter um desfecho positivo e bonito para nós Vasco. Vamos virar a chave? Vamos. Vamos falar de Vasco da Gama, Fernandão, onde o senhor brilhou muito também. Pô, falei lá em cima pro cara tacar o hino, mano. O cara meteu o chavizão, ó. Vasco viajou pra Colômbia, foi enfrentar o Independiente Medellín, voltou com um empate amargo. E quem conta pra gente é ele. Que não tem nada de amargo. Que é docinho feito mel. É isso aí. Lá com Ralandinho, então, lá nas Europas. Doce e escorregadinho. Ui, parece um potinho de mel de abelha. Flávio Amêndola. Um empate com um gosto amargo. No final aceito o empate, mas acredito e creio que pelas oportunidades que tivemos poderíamos ter saído aqui com a vitória. O comandante do Vasco estava certo. O Gigante da Colina dominou as ações do primeiro tempo do duelo diante do Independiente Medellín na Colômbia. Mas isso não foi suficiente para ser convertido em gols. Os mais de 60% de posse de bola geraram 2 boas finalizações na meta do goleiro Éder. Da entrada da área, Nuno Moreira por pouco não marcou. Só que nos acréscimos, quando tudo parecia controlado,
Um erro defensivo gerou espaço para os colombianos. E Ione Gonzalez só rolou para Montanho abrir o placar. Depois, novamente, aquilo que toda a gente fala no erro, mas o erro faz parte do futebol, mas não podemos. Temos que ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos a nossa baliza, principalmente nos últimos minutos de cada parte. São momentos importantes e que podem marcar aquilo que é o nosso desempenho para o resto da partida. De fato, o empate vascaíno foi imediato. Com apenas 16 segundos da etapa final, Cuiabano bateu cruzado e o zagueiro Joaquim Varela fez contra. Aos 25 minutos, depois de um bate-rebate na área do Vasco, Montanho contou com um desvio em Carlos Cuesta para recolocar os colombianos em vantagem. Visto algumas partidas da Colômbia para tentar conhecer um pouco mais as ideias do treinador, mas foi difícil para nós também prepararmos. Não foi uma surpresa, a equipa organizada, a equipa que sabe o que quer, que tem jogadores experientes. Atrás no placar, Pedro Emanuel promoveu mudanças no time e elas funcionaram. Cuiabano recebeu uma bela bola de Robert Renan e cruzou para Spinelli deixar tudo igual. Fim de jogo, Independente Medellín 2, Vasco também 2. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira para decidir quem avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, no entanto, o Vasco foca em Campeonato Brasileiro, já que no próximo sábado vai receber o Mirassol em São Januário. Criamos, penso eu, e acho que não irão discordar comigo, de mais oportunidades ou possíveis oportunidades do que o Independente. Valorizamos muito também aquilo que foi o resultado, porque levamos para o São Januário, para o nosso estádio, para a nossa torcida, a decisão desta eliminatória. Bicho bonito, né, rapaz? Treinador do Vasco? Grisalho, né? Parece Não tem um pé de galinha. Parece um modelão 40, o Jorge Clooney da Colina. Né? 11 homens e um segredo. Eu concordo com ele, hein? Ou Richard Gere também, uma linda mulher. Concorda que ele é lindo? Também, mas eu concordo que em São Januário o Vasco é mais forte e decidir em casa é sempre muito melhor. E, GV, de verdade, eu não achei muito ruim esse empate fora, não. Ah, você tá muito... Não é, sabe por quê? Yoga. Não é por causa das circunstâncias. É no segundo jogo de um treinador novo, que nunca tinha trabalhado aqui no Brasil, uma equipe que vinha com muita dificuldade antes da parada para a Copa, perdeu o jogo. Mas olha os gols que o Vasco tomou, cara. Um contra e o outro num vacilo. GV, o lance com relação ao primeiro gol do Montanho, cara, tem que dar mérito também pro corta-luz do atacante que acabou enganando o Puma Rodrigues. E aí, como a Mendola falou muito bem aqui em off, o futebol, quando um lance acaba dando errado, acaba sendo um castelo de cartas, né? Aí tem que sair o Cuesta lá, tem que cobrir o Robert Renan, o Cuiabano tem que chegar por aqui, e aí acaba o time adversário fazendo o gol. Só que o Vasco se recuperou. Isso que é importante também a gente dizer. O Vasco, logo quando volta do intervalo, com 16 segundos, Amendo? 16 segundos, empata o jogo e aí leva o jogo de uma forma que o Vasco estava melhor, apesar de o jogo ter sido um pouco parecido, o Vasco foi melhor do que a equipe do Independente Medellín, só que a circunstância no jogo, quando você não aproveita as oportunidades, você acaba tomando, e o Vasco não voltou de lá derrotado. Isso, para mim, faz muita diferença, porque leva o jogo para casa e pro fim de semana também vai com um ânimo diferente do que aconteceu na semana passada. Eu vou botar os números da partida, mas tem uma arte aí que a produção fez para você, que você vinha comentando durante a semana. Bota o número da partida para mim, o Pedrinho Flecha, na tela. Ah lá. Foi um jogo equilibrado, o Vasco teve mais posse, o Vasco finalizou mais vezes, o Vasco acertou mais vezes o gol, o Vasco trocou mais passes, o Vasco fez menos faltas e o Vasco empatou nos cartões. Beleza, jogo equilibrado, 2-2, mostra mais ou menos o que foi. Agora, muito se falou aqui em erros individuais, né? Sim. A gente veio falando. E Pedro Flecha, que acordou inspirado, tirando a foto do Arrascaeta moreno, que já nevou o Arrascaeta, fez essa arte aí pra gente dar uma olhada, para o torcedor do Vasco entender que também não é sempre que a culpa é do treinador, né? Do Renato Gaúcho. O Renato falava, vocês querem que eu faça o quê? Tá aí, ó.
Jogos em que o Vasco sofreu, Bigode, Fernandão, com erros individuais. Mirassol na derrota, o empate com a Chape, a vitória contra a Flu e Grêmio, derrota pro Bota, vitória do São Paulo. Cara, isso é bizarro. Derrota pro Inter, acachapante, uma sapatada no Red Bull, derrota pro Vitória, na vitória da Sul-Americana contra o Audax italiano, no empate com o Independente Medellín, que foi ontem, e na Copa do Brasil lá atrás, Vasco 2 e Paysandu 2. E assim, nós estamos falando de erro individual, gente. Não é aquele que o cara sobe a cabeça e a culpa foi do zagueiro. Não. Erro individual contundente. Ontem, se o Cuesta não desvia, a bola vai pra fora. É. Inclusive, achei até que fosse dar gol contra. Do Cuesta, não gol Foi gol contra, o cara foi legal. Foi gol contra, eu também acho. E assim, o primeiro gol do Medellín, eu concordo com o Fernandão, tem o mérito do time colombiano, mas pra mim é um erro no sistema defensivo, porque quando a bola passa, a gente vê que o Adson, coitado, o Adson tá no campo de ataque ainda. Ele não tá marcando ele não tá, o lateral exatamente, direito, ele não tá fazendo esse movimento. E aí gera tudo isso, que você tem que... Aí o Cuesta tem que sair, aí gera o espaço, o Johnny Gonzalez vai nas costas dele, aí quando ele vai nas costas do Cuesta, o Robert Renan tem que se atentar ao Gonzalez, aí o Gonzalez só dá o tapa pra trás, que o menino chega e o Cuiabano tá longe, eu tô falando. Cuiabano tá longe. Bota na tela pra mim de novo, que eu vou fazer uma pergunta aqui pra Flávia Amêndola. Bota ali os erros do Vasco. O senhor lembra... Aquele lá, ó, Sul-Americana, Audax Italiano Vasco, qual foi o erro? Não foi o do Fusato? Que o senhor sonhou. Cai, verdade, foi o do Foi o que o Saldívia recua, né? Essa culpa aí é tua. Verdade. O cara falou uma semana antes que sonhou que o moleque ia estrear com frango. Aí o moleque capa a bola e a bola entra. Cara, é bizarro isso, é verdade. Esse gol eu jogo muito mais na conta dele do que na do Saldívia. Eu também acho. Até pelo movimento do corpo. Isso aí. Agora o zagueiro vai querer defender o zagueiro. Não, mas aquela ali não tinha como. Não, pô. Aquela ali não. Pô, é só você... Manter o pé, gente. Todo torto, pô. Exatamente. Aqui, ó, papai Valdemar, como é que é, filho? Base dessa aqui, filho. Base dessa aqui, ali pô. ele deu mole, Cara, mas ele já entrou carregado por Flávio Amêndola, cara. Mas o que importa é que depois que o Vasco virou o jogo, ele fechou o gol. Isso aí, agarrou bem pra caramba. Ele foi muito bem no jogo. Não, e é uma responsabilidade que jogam no goleiro, que muitos deles começaram a usar os pés agora, há pouco tempo. Ah, eles andavam plantando bananeira antigamente? Dentro do campo, jogando futebol. Não, pensei que andava plantando bananeira, então. Cavalo. Tendo a responsabilidade de construir o jogo. Hoje mudou bastante. Aí bota o tênis aí. Aí os caras pegavam o tênis, beleza, fazia assim, saia de casa assim. O moleque é doente, cara. Sacanagem, cara. É porque ele sabe que eu gosto dele, eu não vou bater sacanagem. nele. Não, mas esses números aí, gente... Não, isso é bizarro. Isso é bizarro. Só esse ano. Só esse ano. Faz a conta. Quantos pontos são? Quando é empate, perde 2. Faz a conta. É isso. Caramba, ó. Mirassol perdeu 3, Chapecoense perdeu 1. 3-5. Fluminense ganhou. 3, perdeu 5, pro Botafogo. 8. Perdeu pro Inter. 11. Caraca. 14, 17. E mais um empate. Mais 2. Não, mas aqui no Brasileirão, 17. 17. Aí o Vasco teria quantos? Bota aí pra mim a tabela, se você tiver aí, flechinha. Seriam 17 pontos, mas claro que erro individual acontece. E a posição do Flamengo, mesma pontuação do Flamengo, 37. Tá bom de conta hoje, o que houve? Tá usando o celular? Mas essa é muito redonda. Essa é 20 mais 17, pô. Essa é simples. Cara, o Vasco seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro, cara. Cara, faz muita diferença. E vou Caraca, o Atlético e vou ser o advogado do capiroto aqui mais uma vez. Muito disso também é porque os treinadores pedem, quando os erros acontecem na construção do jogo, para que o time saia construindo o jogo de trás com os seus goleiros. Isso é verdade mesmo. E aí, a responsabilidade tem que ser dividida com os caras também. O Diniz é um cara que assume, ele sempre fala. Eu peço para jogar, se não começa jogando do jeito que eu quero, tiro. Eu vou mandar tirar, eu aviso, tiro. Isso também tem que dividir com os caras. É óbvio que, tecnicamente, o jogador está ali para entregar, para fazer o melhor dele e, normalmente, acertar os passes, ter o time certo, como a gente falou do Ayrton Lucas ontem. Ele tem uma bola que ele errou o time, né, do passe. Foi. Tem uma bola que ele errou o time com as mãos. Enfim. Tem dias que... Tem dia que é noite, né, bebê? Tem. Que a noite não amanhece nunca. Tem dia que é noite e não fica claro nunca. Então... Passado o Ayrton Lucas, muitos desses lances do Vasco foram erros técnicos de construção de jogo. Não, a gente está falando aqui, e por conta da dinâmica do programa, que a gente fala zoando, a gente às vezes não consegue botar a lupa, que você usa todo dia, no negócio. Irmão,
Vamos bolar. Se o Vasco... Beleza, foram erros individuais, o Vasco perdeu 17 pontos. Seria o vice-líder. Que o Vasco só tivesse a metade desses erros. Aí a gente, legal, vai botar 9 pontos. Ele botar 8? Tá, ia pra 9 29. pontos. Ia pra 29. Tava ali na Sétimo zona lugar. da Libertadores, quase. Isso aí. Pô, não tem como. Aí a culpa é do Renato Gaúcho. verdade, Aí a culpa é do Pedro Manuel. Manuel. É verdade. Entendeu? Então, cara, tem que cobrar os jogadores também. E aí, gente, tô falando não vai de CT, nada disso, que eu sou contra. Cobrar o seguinte, irmão. Pô, não é possível. Foi o que eu falei do Ayrton Lucas. Presta atenção, não sei. Errou com a mão, errou com o pé, errou com a direita, errou com a esquerda, errou de cabeça. Errou tudo. Contra a Chapecoense lá embaixo, ela cravada na zona de rebaixamento. Quer dizer, já tá já rebaixada. Já caiu. Então, assim, tem que cobrar os caras. Dividir a entendeu? Foi o que o responsabilidade. Thiago Carvalho escreveu ontem na postagem dele. Até porque quando os erros individuais eles acontecem com diversos treinadores diferentes, a culpa não é só do treinador. Tá Tanto o muito Mirassol claro. teve erro individual? Teve, não teve? Pô, esse jogo já tem muito tempo. Aí é difícil de... Estava na tabelinha ali, o Mirassol. Tava na no primeiro tabelinha. jogo. Era o Foi primeiro lá jogo. em Mirassol. Foi aquele jogo que Do o Diniz deu aquele Nuno esporro Moreira. na parada técnica. Isso, Que isso aí. uns e outros que falaram um monte de besteira, lembra Foi disso? em cima do Nuno lá que a galera ficou Os chateada. fãs da Argentina? Os fãs da Argentina. Esse ótimo. Os que farmam aura? Esse. Não, esse negócio de farmar aura aí, eu vi lá. Você mandou pra mim, não foi tu que mandou? Não, eu mandei o cara que inventou isso sem ser esse nome, que era o Sérgio Malandro. Que ele fica... Não. Aí ontem ele fez. Apareceu pra mim uma postagem de porque eles ouvem a gente. de um cara. Uma disputa. Essa disputa aí que vocês viram. Meu Deus. Cara, Tomara que não apareça tem pra mim. tanta coisa melhor pra essas crianças. Foi gol contra, jogo contra o Mirassol. Que é um erro individual. O cara chutou a bola pra dentro, acho. Foi esse, Flash? Bota aí, gols de Vasco e Mirassol e você me fala quando você tiver também. Vai me deixar aqui curioso. Mas eu acho que pode ter sido algo semelhante ao que foi com o Cuesta ontem. Cara, mas assim, o ponto é que, cara, quando você tá numa fase ruim, quando você vem de uma sequência ruim, foi um gol contra do Cuesta, é muito parecido. Mas o Cuesta não é o primeiro nem o segundo gol contra dele, não. Se eu não me engano, ele já fez mais gol contra. Alguém podia avisar que ele chuta pro outro lado. E ele é bom, hein? Ele é bom zagueiro, Ele é bom zagueiro, cara. Gosto Mas dele. o que eu tô dizendo é... Eu não quero rir dessas coisas, mas eu não consigo. Não é, porra. Dá um tempo. Parecendo André Bahia lá na minha época do Sub-20. Não, e aí Gol contra quando- o São Januário no ângulo. de Quando o cabeça. Cuesta não joga o Saldívia, que também fez gol contra. Acho que eu falo Aí que o não Saldívia tem fez jeito dois também. gols Aí o contra. Vasco não tem como. Um deles foi esse do Um Fusato. deles foi esse, não, porque, na minha opinião, tá na conta do Fusado. Pra gente- Lá na estatística, Não é tá não, dele. não é não. Pra gente, porque eu tô dizendo, Fernando, é o seguinte, o Vasco tá na zona. O Vasco tá pra cair, de novo, com uma campanha pior do que 2 das 4 vezes que caiu. Então, não dá pra ter individual, tem que perder jogando bem, cara. Não é jogando bem, perder jogando. Perfeito, não dá pra ter risco Perder com individual. atenção. Então, vamos correr menos risco. Como é que a gente corre menos risco? Tirando a bola de perto do gol. Isso aí, a gente tem que entender qual é a nossa dificuldade hoje. Use proteção. Qual é a nossa dificuldade hoje? É construir o jogo com os goleiros, com os zagueiros? Então não vamos fazer isso, pô. Vamos dar bola pro adversário. Pô, gente, o Paris Saint-Germain começa o jogo chutando a bola pra lateral, pra perto do escanteio dos caras pra marcar o jogo lá. a seleção francesa também. A seleção francesa também. Eles começam o jogo assim. Pra sair a bola, eles lançam a bola. O Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. Isso aí. Todas as bolas, o Safadov lá, como é que é o nome dele? Safanov. Safanov, desculpa. Safonov, nenhuma bola ele começava ali, ele só quebrava a bola lá. Só lá no fundo diagonal. Estratégia. Tira a bola da zona de perigo, gente. Isso aí é interessante porque o Luiz Henrique fala que todo tiro de meta dele, do Safonov, era na direção, se eu não me engano, onde estava o Olise. Não, nas costas do Olise, em Isso. cima do lateral, pro Olise ter que retornar para Isso. tirar o Olise de perto do gol. Exatamente isso. Isso aí, para fazer a distância para ele percorrer Os até o caras gol estão mais muito à longe. frente da gente. Aí, dá até tristeza. Pô. Eu tirei o ponto, quero não falar nada, não. Não, Me dá até tristeza a o gente cara pensar nisso, a vendo gente o não. jogo, pô. a gente assistindo o jogo e a todo tiro de meta, o Safonov cobrando igual, a gente se perguntava, cara, por que esse cara tá o fazendo que isso? tá acontecendo com o pé desse cidadão? Que a bola sempre vai pro mesmo lugar. Não, e botaram o depois- gráfico. E botaram o Isso. gráfico dos lances do Safanov. Sério, foram mais de 10. Mais de 10. Mais de 10 de bola parada, bola rolando. Era aí. sempre lá. Naquela Por quê? mesma Porque direção. ele queria tirar o melhor jogador da Champions League até aquele momento de perto do gol. E funcionou. E funcionou, deu certo. Olha, falando em atacante, ontem havia uma dúvida, né? Se ia ser o Brenner, se ia ser o Spinelli, quem ia jogar e etc. Aí a gente separou os números do Brenner no jogo de ontem. Jogou 70 minutos, chutou uma vez a gol e perdeu 5 vezes a bola. Eu não achei ele tão mal, não, tá? Principalmente no primeiro tempo. Inclusive, Precisão de passe boas, né? eu achei o primeiro tempo do Vasco bom. Só que no fim do jogo, a desatenção e isso tomou o gol. Mas até aquele momento do gol,
o Vasco estava bem no jogo, não tinha sofrido praticamente nada. Eu tinha uma cabeçada lá do Ione Gonzalez que o Jardim encaixou. E ele estava bem participativo. Não só, eu acho que muitas vezes... Mas ele foi contratado para fazer gol, Bigode. Então, mas aí que tá. Eu entendo isso, mas você tem que olhar a carreira do cara que você contrata antes dele vir, né? Ele não é goleador? Ele foi goleador no São Paulo, que ele viveu o melhor momento da carreira dele. Aí depois ele foi lá para os Estados Unidos. Fez alguns golzinhos. Fez alguns gols, mas não foi aquele cara. Depois foi lá na Udinese, não conseguiu também ser esse cara. Então ele tem características sim de finalização, mas ele é bem diferente do Spinelli, por exemplo. Ele, em vários momentos do primeiro tempo ontem, estava abaixando lá atrás para participar do jogo, para participar da construção. O Spinelli não. O Spinelli é um cara mais de área, que vai travar zagueiro, vai fazer parede, vai brigar, muito mais físico. Tanto que o gol do Vasco é uma jogada rápida e o Spinelli está lá dentro da área para fazer. Por que não os dois juntos? Acho que faz muito sentido jogarem juntos os dois, porque ele é esse cara que flutua mais, que entra na área, que tem uma finalização muito boa de média distância, que a bola balança, o goleiro não dá... Isso, Fernandão. 26 jogos e 3 gols é pouco para um atacante, Fernandão. É pouco. Eu concordo com você, mas diz muito também sobre a equipe que ele joga, GV. Não diz só sobre ele. A gente tem os números do Spinelli. O menino joga no Brentford, fez 20 gols na Premier League. Olha lá o Brentford onde estava, o que a equipe fez nesse campeonato. Exatamente. Mas só de pênalti o Brenner perdeu 3. E o Igor Thiago não perde pênalti. Isso aí. Não, assim, eu lembro tá dele, dele numa data muito fatídica. Flávio Amendola lembra do Brenner? Eu lembro de goleiro do que foi Hugo. tentar driblá-lo. Claro, contra o São Paulo, Rogério Senna, o treinador do Flamengo. O Hugo Neneca foi sair jogando, foi tentar driblar, perdeu a bola, o Brenner. O Flamengo foi Toma. amassado pelo São Paulo nesses 2 jogos aí. O Flamengo foi eliminado, inclusive, da Copa do Brasil por conta disso. Mas depois foi campeão brasileiro dentro do Morumbi. Fazendo Mais carinho importa. aqui no bocão. Não. Não brinca com o meu Buda, não. A gente Esse tem não é Buda, cara. Todos os eles números do são Spinelli? Buda. Quê? Tem os números do Spinelli? Tem? Se tiver... Tá porque eu falando o seguinte, quando você quiser pedir alguma coisa, entre no Não, grupo, não, é porque eu não quero. peça em cima da Eu hora. só não quero queimar a produção, se tiver aí, pra não falar antes dele colocar na tela. Não, pode falar. O Spinelli é o artilheiro do Vasco da temporada, 6 gols. O cabeludo, né? E assim, não é um cara que é titular absoluto. Agora vai ser, né? Com o Renato ele até foi em alguns momentos. O Vasco pega Com o aqui. David, Vasco e Mirassol sábado. Aqui. Aqui. Então 3 pontos. E, Tem que gente, ser. Não pode o nem negociar Spinelli não é isso. titular em todos os jogos. Isso é legal, que a Amendola falou. E para um centroavante, a gente está terminando julho. Concordo Mesmo com a plenamente parada com para a o que você Copa. O artilheiro de um time tem 6 gols. 6 gols e uma assistência em 24 jogos. É muito pouco. Mesmo a gente querendo que Mas ele essa não é titular. responsabilidade Ele seja não é titular. dividida. Ele não é titular. Beleza, mas tem outros 3, outros 4 com 6 gols. Aí faria diferença. Os artilheiros, o Spinelli com 6, aí tem Puma Isso aí, Rodrigues Puma com Rodrigues, porque 4 ele é ou batedor 5. de pênalti. E tem mais um, eram 3 Outra coisa que eu não aceito. Se eu sou atacante brigando, duvido que lateral pega a bola pra bater pênalti no meu time. Eu ia dar um bico na bola. Pera aí, que tem que bater o pênalti é o Spinelli, é o Brenner. Você vê que o Brenner perdeu. Não, ele não tem como bater. Não. Eu nem sei, eu nunca vi o Spinelli bater pênalti, eu Esse acho. moleque é muito engraçado, cara. Eu não concordo com você, não. O Spinelli só tem 6 jogos que ele atuou os 90 minutos. Aí pega o Flamengo. O Jorginho é o batedor de pênalti. Eu arrebentei com ele agora. Arrebentou. Mas já tu tá falando do cara que é o melhor batedor do mundo, que o Neuer lá na Copa do Mundo ficou... Arrebentou. velho. Aí ele, tá bom, Neuer, vai pra lá. Toma. Exatamente. Pô, e aí é o Jorginho, pô. Ashlor. Fala isso lá quando chegar na Alemanha pra tu ver que Acho. vai dar besteira pro teu lado. Mas Pô, tô magoado. Tu queria o Vasco amassasse lá o Independente Medellín pra jogo semana que vem já? Quarta-feira que vem. Mas se Aquela ganhar a festa Chapecoense, quarta-feira tá lotado, pode ter certeza. É Mirassol. Então, sábado Mirassol. Crescimento, ó. Perdeu a primeira, empatou a segunda, ganha a terceira. Perfeito. Então, ó, ô Pedro Emanuel, não precisa mais treinar, entendeu? Tá escrito nas estrelas. O Buda teve como é que chama? Tive uma visão. Epifania. Que isso, gostei, hein? Não gostei, você foi bem demais, cara. Estou vendo a série do Berlim, do Netflix, que é um Aqui, spin-off de Casa de Papel. E a menina falou Epifania ontem. Eu falei, deixa eu só dar um confere o que é. Pô, Epifania, a primeira vez que eu vi, sabe que filme foi? Os Simpsons. Toda hora tem, né? Não, Muito obrigado, Bessa. O mercado da bola entrou em ebulição com o futuro indefinido do atacante Carlos Vinícius no Grêmio. Diante da estagnação nas conversas para a extensão de seu vínculo com o tricolor gaúcho, o centroavante está oficialmente livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.
A situação abre possibilidades para negociações com times brasileiros ou do exterior, o que acendeu o sinal de alerta nos bastidores de Porto Alegre. De acordo com informações publicadas pelos portais Lance e Globo Esporte.com, Corinthians e Vasco monitora a situação do atacante no cenário nacional. Ambos os rivais acompanham de perto os passos do atleta, que se valorizou imensamente após assumir o protagonismo ofensivo do clube gaúcho nas últimas temporadas. Além de Corinthians e Vasco, sondagens da Arábia Saudita, da Major League Soccer, MLS, e do futebol mexicano já chegaram aos empresários do jogador. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Carlos Vinícius seria um bom reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.